Entenda o que eu estou dizendo para você. Você pode, sim, caminhar a passos largos para uma transformação. Só que, infelizmente, as pessoas não entendem que não é só sentir o medo, mas é a presença do medo nas palavras, é a presença do medo nas atitudes, é a presença do medo na falta de atitude. Isso tudo vai minguando os seus resultados, tudo vai fazendo você ser uma pessoa cada vez menor nas ações que você pode ter, cada vez menor nas atitudes que você pode ter. Entenda o que eu vou dizer para você. O que é o oposto do medo? É a coragem. E como os corajosos agem? Quando uma pessoa ela fica vivendo muito medo, ela simplesmente diminui as ações, ou seja, ela desacelera. Outra parte. Uma pessoa que sente medo perde a fé. Quando você sente medo, se magoa facilmente. E aqui eu poderia criar uma lista gigante, etc, 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 etc. Ok, então o medo ele diminui as nossas ações, faz a gente perder a fé e faz com que a gente se magoe, e a pessoa se magoa muito fácil, facilmente. Facilmente ela sente mágoa, tá? Mas e agora? Como é que eu posso vencer esse medo? Como é que eu posso, literalmente, vencer o medo? A atitude de você encarar o medo nos olhos. Quando você olha para isso daqui, ó, é encarar mesmo o medo nos olhos, sabe? Você olhar nos olhos do medo e falar, cara, eu sinto a sua presença, eu sei que você tá aqui comigo. Eu tô com medo de não dar certo, das coisas não fluírem da forma com que eu sonho, das coisas simplesmente se limitarem, etc, etc. E você vai falando desse medo que vai tomando conta do seu coração. Se você tá sentindo tudo isso, é você encarar. Assuma que você está perdendo a fé, que as suas ações estão diminuindo. Só que as pessoas, elas sentem o medo, mas elas não assumem a presença do medo. A gente precisa assumir, eu estou sentindo medo, precisamos compartilhar, ter um mentor, alguém que possa te direcionar e te mostrar um caminho totalmente diferente. E isso tudo vai direcionando o seu coração para, peraí, então quer dizer que você é um ser humano e você está sentindo medo? Oh, faz parte, né? Eu sou um ser humano e eu estou sentindo medo. Mas não significa que ele me define. Então, eu acredito que verdadeiramente o primeiro passo para você ressignificar esse medo é você encarar o medo. Encarar literalmente o medo. Eu sinto medo do quê? Ok? Depois a gente tem um segundo passo que vai levar para muitas vertentes a vocês. E vocês vão entender como é sério, como é profundo tudo isso, gente. Como é profundo as nossas limitações, as nossas faltas de ações, todas elas têm uma resposta. Agora, pega aqui o segundo passo deste medo para vocês entenderem o que acontece. Vou ler algo aqui que eu anotei para vocês. Por exemplo, se uma pessoa ficar sem dinheiro, o que ela poderia fazer para gerar de novo este ganho de dinheiro? Pronto, aqui eu estou no primeiro passo, eu estou encarando o medo. Ela está sem dinheiro, ela está com medo do fato de estar sem dinheiro. O que ela poderia fazer para encarar esse medo e começar a gerar mais dinheiro, porque o medo dela é a falta do dinheiro? Ok. Antes de encarar um novo desafio, que lhe cause um temor, porque o medo causa temor, e antes de alimentar esse temor, antes de causar tudo isso, você precisa lembrar, e aqui a gente vai para o segundo passo. Lembrança.
aqui a gente vai para o segundo passo, que é a lembrança. Você precisa, então, agora lembrar. Olha só. Lembre-se de situações da sua infância em que você sentiu pela primeira vez o temor. Então, na sua infância, quando foi que você sentiu esse temor? Quando foi que você sentiu esse medo de ficar sem dinheiro? Quando foi que você passou essa agonia ou esse desespero? Se o seu medo é o dinheiro, seu medo pode ser a saúde, seu medo pode ser o desemprego, pode ser o casamento não dar certo, a relação com os filhos, pode ser várias coisas. Pode ser você não conseguir emagrecer, pode ser várias coisas. Mas lembre-se, lembrança. Quando na infância você sentiu esse temor? Quando você esmoreceu nesse temor? E quando você lembrar disso, você precisa agora se lembrar de quais foram as pessoas envolvidas nessas situações. Com quem que você passou esse temor? Você passou esse temor com o seu pai? Com a sua mãe? Ou passou sozinho? Ou passou diante da sua fé? Ou passou com os seus líderes, seus avós, com seus tios ou com seus irmãos mais velhos? Com quem que fazia parte na sua infância quando você estava vivendo esse temor, essa dor emocional? Quem estava fazendo parte ali com você? Diante a quem estava fazendo parte ali com você, quem teve uma atitude, qual pessoa que teve uma interferência para que essa dor aumentasse? Qual foi, eu não gosto dessa palavra, mas só para ficar mais didático, para você entender, qual foi meio que o responsável por isso? Talvez foi uma situação que o pai ficou desempregado, que a mãe ficou desempregada. Quem foi o responsável por isso? Que fez com que você sentisse tanta dor, fez com que você sentisse e gerasse tanta dor. Após você lembrar disso, anote a lembrança. Anote o nome das pessoas envolvidas. Escreva uma carta de perdão. E a primeira pessoa que você precisa perdoar é você. Perdoe você. Como que eu vou perdoar uma coisa que já foi? Perdoe você por já ter vivido isso. Por de alguma forma ter vivido isso. Perdoe as pessoas que se envolveram com isso. Perdoe. Simplesmente perdoe. O perdão, ele liberta. E ele vai te dar cada vez mais força para você sempre encarar o medo. Sempre você olhar nos olhos do medo. Se você realmente quer ter resultado, se você realmente quer ter sucesso, você precisa entender que com a nossa fé, nós não podemos nem brincar e nem zombar. Nós temos que honrar. E para que você honre e tenha fé, para que você quebre o padrão de simplesmente ficar sempre se sabotando, para que você quebre o padrão da perca de fé, para que você quebre o padrão de sempre estar se magoando, você precisa do quê? Do perdão. As pessoas querem mudança, mas elas não querem pagar o preço de fazer o que é certo para a mudança. As pessoas querem uma nova vida, mas elas não querem pagar o preço de ter uma nova vida. Eu precisei, na jornada da minha vida, perdoar pessoas que, de todo o meu coração, a minha vontade era não perdoar. Mas só que eu estava fazendo mal só a mim. E deixa eu contar uma coisa para você. Tem muita coisa errada lá fora, mas tem muita gente boa também. Só que, infelizmente, as pessoas, elas são fases, né? Horas elas estão com você, horas elas viram as costas e tá tudo certo. Vida que segue. Só que se você não perdoar, quando alguém te virar as costas, você vai ficar preso. Sempre olhando as costas das pessoas. E isso causa medo. Isso, todas as vezes que você se colocar de frente para um desafio, você vai sentir medo, você vai esmorecer. Eu não sei qual é o teu desafio hoje. Na verdade, eu nem sei se você tem um desafio. Mas eu acredito que teve pessoas que passavam necessidade de não ter dinheiro para comer e hoje ter grandes resultados. Eu sou uma delas. Eu sou uma dessas pessoas que se reinventou do pó. O medo, ele não é necessariamente ruim. Ele é algo bom, porque ele é um sinal de que alguma coisa está acontecendo na sua vida, de que é um movimento, e movimento é vida. Não existe vida sem movimento. Entenda o que eu estou dizendo para você. Você pode, sim, caminhar a passos largos para uma transformação. Só que, infelizmente, as pessoas não entendem
que não é só sentir o medo, mas é a presença do medo nas palavras, é a presença do medo nas atitudes, é a presença do medo na falta de atitude. Isso tudo vai minguando os seus resultados, tudo vai fazendo você ser uma pessoa cada vez menor nas ações que você pode ter, cada vez menor nas atitudes que você pode ter. Entenda o que eu vou dizer para você. O que é o oposto do medo? É a coragem. E como os corajosos agem? Gente, eu fico pensando, quando Deus veio e falou com Moisés, Moisés, você vai voltar, sabe aquela terra? Escravidão, de dor, de sofrimento, aquilo tudo que você sofreu, o pão que o diabo amassou, você vai voltar lá. Quê? Mas onde que está o seu amor por mim? Como que você vai me mandar lá para aquela terra de novo de escravidão? Você vai voltar lá. Sua vida tá boa demais. Você tá novinho ainda, beirando seus 80 e pouco, tá novinho ainda, tá na flor da idade, você vai voltar lá. Você vai deixar sua família e logo depois você vai vir buscar eles e você vai libertar aquele povo. Mas como que eu vou fazer isso, Deus? Eu mal falo direito, eu gaguejo, eu tenho dificuldades para me comunicar com as pessoas. Só vai. Tenha fé e vá. Tenha fé e vá. E aí ele questionou, é isso que a gente faz. A gente fica questionando as coisas só para sentir mais medo. E aí o questionamento gera justificativa, e a justificativa gera um monte de historinhas, e cada vez mais a gente sente mais medo. Só que com Deus não tem meia conversa, né? Conversa inteira. Eu falei que você vai, você vai. Então, já que você tá cheio de mimimi, eu vou mandar um parceiro para você, Arão, para ir com você. Ele vai lá, você vai ouvir o que eu tenho a te dizer e você vai direcionar Arão, e Arão vai fazer, vai executar. Mas a minha missão, o meu objetivo, o grande desafio, ele vai ser cumprido. Com medo, sem medo, com fé, sem fé, tem algo que precisa ser feito. Então, ele vai ser cumprido. Com as pessoas tacando pedra na sua cara e falando que você não consegue, com as pessoas batendo nas suas costas por trás, regaçando com você, ou com as pessoas te abraçando e te dando amor de verdade, confiando em você. Mas a missão vai ter que ser cumprida. Você levantou da cama hoje para ser um derrotado? Ou você levantou da cama hoje para ser um vitorioso? Quando eu falei para vocês que seria a semana falando do medo, não ia ser, olha, vai no espelho. Não, vamos encarar os fatos. Vamos encarar os fatos. Do que você tem medo? Ai, eu tenho medo de barata, eu tenho medo. Mas do que mais que você tem medo? Você tem medo de morrer? Medo de ficar doente? Medo de falir? Medo de ser traído? Do que você tem medo? Encare os fatos. Encare medo. Depois que você encarou o medo, a pergunta é: o medo me gera temor. Temor do quê? Eu temo viver o que novamente? Ou eu nunca vivi, mas eu temo viver uma história maledita que me contaram com todos os detalhes e eu temo viver isso. Gente, vai compartilhando, vai mandando comentários, vai me contando que ficha que cai para vocês, o que vocês estão sentindo, qual é o que tá fluindo dentro de vocês, vai mandando comentários, que é importante para a gente esse feedback. O pessoal do Insta também vai mandando esse feedback, porque quando nós entramos no mar do perdão, realmente com medo não dá para perdoar. Os medrosos normalmente não perdoam. Sabe por quê? Porque eles têm medo do outro fazer de novo, então eles não perdoam. Aí eles falam, eu não vou nem perdoar, porque aí pelo menos, se alguém fizer de novo comigo, eu vou justificar que, ainda bem que eu não perdoei, porque eu já erraram de novo. Só que isso é um imã. Se você não perdoa, você atrai. Se você não perdoa, você atrai cada vez mais. Agora, os corajosos, o quê? Quer dizer, então, que a pessoa teve má índole, agiu de forma disfuncional, sem lealdade, com pilantragem para mim, e eu ainda vou carregar isso nas minhas costas? Não, querido, desce que meu bonde está andando. Aliás, é o meu foguete está voando, então eu preciso libertar ele de peso. Desce, fica aí nos seus sentimentos tóxicos que eu vou seguir. E você tem que encarar o medo dessa forma. Se o seu problema é dinheiro, encara. Se o seu problema é saúde, encara. O não, a gente já tem. O não a gente já tem.
Todos os dias nós temos que vencer o não. Então, agora, o que você vai fazer para conquistar o sim na sua vida? Que ficha que cai? Quando nós decidimos ser o autor da nossa história, ninguém mais toma o nosso lugar de protagonista. Nem o medo. Yes ou yes?